dar início a um novo tópico da nossa disciplina de hidrologia. E esse tópico ele trata da bacia hidrográfica. O que é a bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica é uma região que drena suas águas para um único ponto que é chamado de exutório. Então, qual é o interesse nosso quando nós estudamos a bacia hidrográfica? O interesse está associado a que nossas obras, por exemplo, de construção de uma barragem ou de uma ponte, ou até mesmo, por exemplo, de você construir uma estrada e você ter um sistema de bueiros, ou quando a gente trata na questão de drenagem urbana, essas obras elas acontecem numa determinada seção fluvial, e essa seção fluvial a gente vai ter interesse em saber qual é a vazão que passa nessa seção fluvial. A vazão que passa numa determinada seção fluvial são essas águas que são drenadas de uma região muito maior do que aquela região mais próxima de onde está aquela seção do rio. Por exemplo, você pegar uma seção fluvial da bacia do Jaguaribe, na cidade de Iguatu, aqui no estado do Ceará, ela vai ter uma região de 20 mil quilômetros quadrados que vai drenar suas águas para aquela seção fluvial. Então, quando se quer construir, por exemplo, um reservatório como o Oroz, ele está recebendo água de uma contribuição de 25 mil quilômetros quadrados de área, estão drenando suas águas para aquele lugar. Então, para conhecer e saber qual é o padrão de vazões que acontece em um determinado lugar, a gente vai ter que analisar o que está acontecendo em toda aquela região que contribui com águas para aquele ponto daquela seção fluvial, que é o nosso exutório. Então, por conta disso, é fundamental nós estudarmos a bacia hidrográfica, para que a gente possa identificar qual vai ser o regime de vazões nas seções que a gente tem interesse. Um ponto importante também é que muitas vezes nós não temos medida de vazão naquela seção fluvial. Para que a gente possa obter as vazões naquela seção fluvial de interesse, para dimensionar qual o volume disponível numa barragem, qual o tamanho do vertedor dessa barragem, qual vai ser a altura de uma ponte, de um pontilhão, etc., a gente vai ter que fazer o balanço hídrico nessa bacia hidrográfica. Então, a gente vai fazer o quê? A bacia hidrográfica seria o nosso volume de controle, onde a gente teria aqui a precipitação que está chegando nessa bacia hidrográfica, o processo de infiltração que está chegando nessa bacia hidrográfica, a evapotranspiração que está saindo dessa bacia hidrográfica, para a partir da quantificação desses processos hidrológicos, a gente saber qual vai ser a vazão que está saindo, né? A partir de um balanço de massa nesse volume de controle que é a bacia hidrográfica. É por conta disso, inclusive, que a lei brasileira, a Lei 9433 de 1997, que definiu a Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabeleceu a bacia hidrográfica como sendo a unidade de planejamento, porque, de certa forma, os rios que drenam as águas na bacia, eles dão unidade a toda essa região. Então, o que você faz num ponto de uma bacia hidrográfica impacta em outro ponto. Por exemplo, se você joga um poluente num rio, na alta bacia hidrográfica, a rede de rios e canais vai transportar aquele poluente até a baixa bacia. Se você constrói uma barragem numa região mais acima da alta bacia, isso vai impactar a disponibilidade hídrica da baixa bacia ou diminuir as cheias. Por exemplo, o Castanhão, por exemplo, quando ele foi construído no Vale do Jaguaribe, ele reduziu as cheias que vão acontecer no Baixo Vale do Jaguaribe. Então, a construção de uma obra hídrica em um dado ponto da bacia termina interferindo em outro ponto da bacia, seja do ponto de vista quantitativo ou do ponto de vista de qualidade. Por conta disso, por estar seu destino interligado a partir dessa rede de rios, é que a gente vai fazer com que a gente tenha que analisar a bacia hidrográfica como um todo. Então, é daí que sai a relevância para o estudo da hidrologia da bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é a nossa região de interesse, região geográfica de interesse, para que a gente possa fazer os estudos associados aos processos hidrológicos. Então, voltando aqui, definindo bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é a região que drena todas as suas águas para um único ponto, que é chamado de exutório ou de foz. Então, em função da Lei 9433 de 97, por exemplo, o Ceará, ele dividiu o estado em 12 regiões hidrográficas. Então, aqui eu já estou utilizando outro conceito, que é o conceito de região hidrográfica. Qual é a diferença entre região hidrográfica e bacia hidrográfica? A região hidrográfica pode ser uma bacia hidrográfica ou pode ser um conjunto de bacias hidrográficas ou uma parcela de uma bacia hidrográfica. Então, dessas 11 regiões hidrográficas do Ceará, 5 delas fazem parte da mesma bacia, que é o Alto Jaguaribe, o Salgado, o Banabuiú, o Médio Jaguaribe e o Baixo Jaguaribe. Essas 5 regiões hidrográficas fazem parte da bacia
do rio Jaguaribe, que é uma bacia maior do estado de Ceará, que ocupa em torno de 72 mil quilômetros quadrados. Vocês estão observando aí na tela, em foco, essa divisão das regiões hidrográficas, e vocês estão observando também essas 5 regiões que configuram a bacia do Jaguaribe. Da mesma forma, o Brasil ele está também dividido em regiões hidrográficas. Tá certo? Então você vai ter algumas regiões hidrográficas que vão ser bacias hidrográficas no Brasil e outras que vão ser conjuntos de bacias hidrográficas. Vocês podem observar no mapa que está em tela também agora, que você vai ter aqui a bacia do São Francisco, por exemplo, uma região hidrográfica brasileira e é uma bacia hidrográfica, né, que vai ter aí uma área de aproximadamente aí, 700 mil quilômetros quadrados de área. Essa é a bacia do Parnaíba, também é uma região hidrográfica brasileira. Uma parcela da bacia amazônica, a Amazônia brasileira, é também uma região hidrográfica do Brasil. E tem outras que não, por exemplo, tem outras que são uma região hidrográfica que configura um conjunto grande de rios. Por exemplo, a região hidrográfica do Nordeste aqui setentrional, que vai pegar o rio Jaguaribe, o Cocó, o rio Piranhas-Açu, todos eles fazem parte dessa mesma região hidrográfica do Brasil. No Ceará, o Jaguaribe está dividido em 5 sub-regiões. No Brasil, ele faz parte de uma região maior. Essa região hidrográfica, na realidade, ela vai estar associada a um conceito mais amplo, que é exatamente o conceito de qual é a unidade de planejamento ou de gestão que a gente está. E a bacia hidrográfica não, a bacia hidrográfica é uma realidade geomorfológica, física, porque essa configuração dessa rede de rios e canais que vai levar as suas águas para um único ponto chamado de exutório é definido pela topografia da região, pela geomorfologia da região e não por vontade humana, por vontade social de qual é a melhor estratégia de fazer o gerenciamento. Então, a bacia hidrográfica tem uma configuração física, tá certo? Definida pelos processos geológicos e geomorfológicos de uma determinada região. E agora, no decorrer desse módulo, nós vamos estudar essa bacia hidrográfica em profundidade, no sentido de identificarmos quais são as características dessa bacia hidrográfica que condicionam o regime de vazões e os processos hidrológicos. E essa região e esse estudo é fundamental para os passos seguintes que nós vamos dar aqui na nossa disciplina de hidrologia.